Hoje iremos acompanhar a história do grande mago Ikki, o líder do 7º Batalhão da Brigada Imortal do Exército do Rei Demônio, que ficou impressionado com o poder avassalador de Ikki, que com suas tropas se tornou um ser supremo. Mas Ikki carrega consigo um segredo tenebroso, que nem mesmo o Rei Demônio e seus servos tinham conhecimento. E na verdade, esse mago supremo era um simples humano disfarçado, que tenta manter uma coexistência entre os humanos e os demônios. Mas antes de continuar, não esquece de deixar aquela inscrição para ajudar na nossa nova meta de 30 mil inscritos, porque 50 tá meio complicado, mas a gente chega lá. Então já vai curtindo e comentando bastante, que isso ajuda muito o nosso canal. E agora a gente pode declarar aberta a temporada de julho. E bora pro anime! Uma garota começa a ler a história do neto do mestre feiticeiro Homberg, que se chamava Ikki e serviu ao exército do Lorde Demônio. Mas certo dia, Ikki iniciou um avanço em um território humano e conseguiu invadir os portões em tempo recorde, enquanto o líder da cidade observava seus homens sendo dizimados. Mas Ikki foi ao seu encontro e se apresentou como o comandante da Brigada Imortal e deu 3 opções ao soldado, onde na primeira ele poderia se render e entregar seu território, e na segunda poderia simplesmente ir de arrasta pra cima pelas próprias mãos, como um homem de honra, e por fim, ele podia fugir como um covarde enquanto ele admirava a batalha, deixando o homem surpreso por um demônio estar demonstrando misericórdia. Mas mesmo assim recusa sua oferta e tenta atacá-lo, mas Ikki o derrota sem nenhuma dificuldade e manda o seu servo cuidar dos ferimentos do homem, assim como dos soldados que se renderam, enquanto uma mulher o observava por uma bola de cristal. E mesmo ela tendo reconhecido seu talento, ela estava impressionada por ele ter conquistado Arcenon com apenas uma brigada em uma semana. E após seu servo se retirar, Ikki ergue uma barreira mágica na sala e admite que se sentia um pouco culpado por machucar tantas pessoas, já que nunca iria se acostumar com as consequências da guerra. Afinal, também era um humano e não um demônio. E assim, ele retira sua máscara e lembra de seu professor, o grande feiticeiro Homberg, que sabia tudo sobre a civilização avançada, que viveu neste mundo, além de ter o acolhido e criado com carinho. E mesmo sendo um humano, ele o transmitiu todo o seu conhecimento e magia, mas em suas últimas palavras, ele o pediu pra nunca falar sobre a civilização perdida, porque isso traria o desastre algum dia, além de pedir que ele nunca tire seu manto e máscara, já que o Lorde Demônio jamais iria perdoá-lo se descobrisse sua identidade. Mas como esta sala estava com uma barreira poderosa, ninguém poderia entrar sem sua permissão, e por isso não tinha problema ficar sem ela. Mas Ikki fica surpreso ao notar uma garota embaixo da mesa que implorava por sua vida, enquanto dizia que não tinha visto nada, mas a garota era meio desastrada e acaba desmaiando ao bater a cabeça, fazendo Ikki admitir que ele quem estava com vontade de chorar, já que o segredo que manteve por 20 anos foi descoberto de um jeito bobo. Mas em seguida seu servo o chama e os dois começam a caminhar pela cidade, enquanto seu servo questionava se ele não tinha deixado muitos humanos vivos, e os outros líderes sugeriram que queimem a cidade, o que Ikki não queria. Afinal, o atual Lorde Demônio apenas se preocupava com os resultados, e além disso, se acabarem com todos, eles não teriam quem pagar os impostos, já que essa cidade era um ponto comercial, então se ninguém morar nela, eles não teriam um fluxo de dinheiro. Mas um dos humanos pergunta se poderia falar com Ikki, despertando a ira de seu servo, mas Ikki acaba permitindo que ele fale, e o homem pergunta quanto de imposto deveriam pagar ao exército do Lorde Demônio, e Ikki responde que seria o mesmo de sempre, deixando os humanos contentes. Mas ele os avisa que caso alguém resista ao exército do Lorde Demônio, essa pessoa seria punida e não se importava com quem seja, deixando todos aflitos. Mas Ikki
acaba sumindo e surge diante de um golem que começa a atacá-lo e, estranhamente, ele diz que estava acostumado e diz à comandante que ela tinha prometido não o invocar do nada e acaba com o golem com apenas uma magia, fazendo a mulher admitir que aquele garotinho que se escondia atrás do avô, o mestre feiticeiro Humberg, realmente tinha crescido e se tornado poderoso. E na verdade, esta mulher seria Sephiroth, a comandante do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio e a superior de Ikki, mas também a única demônio que sabia que ele era um humano. E Ikki diz que já estava enviando seu relatório sobre Arcenon, o que Sephiroth não considerava necessário, já que seus familiares já a disseram como ele conseguiu conquistar a cidade, e na verdade o convocou para encontrar em Dairokuten, que desejava vê-lo pessoalmente e deveria se sentir honrado por ser o primeiro comandante de brigada a ficar diante ao Lorde Demônio, que deve ter ficado impressionado por ele ter dominado Arcenon em apenas uma semana, e agora ela iria levá-lo até o castelo do Lorde. Mas enquanto isso, a garota humana acabara de acordar e dá de cara com a barreira mágica, mas ela nota um prato de bolinhos com um bilhete que dizia pra ela comer e ficar quieta, mas a menina não entendeu o que estava escrito e apenas começa a comer desesperadamente. E voltamos pra Ikki, que estava sendo afetado pelo miasma do castelo, o que não surpreende Sephiroth, afinal ele era um humano e o garoto fica aflito por ter um demônio que verificava todos que entravam no castelo, e talvez ele tente tirar seu manto e máscara, mas sua mestra pede que ele não se preocupe e usa um feitiço nele, fazendo o demônio reconhecer o poder mágico do neto de Humberg, e assim eles são autorizados a entrarem no castelo, enquanto Ikki pensava que esse castelo extremamente grande foi construído para exibir a vasta influência do poder mágico do Lorde Demônio, mas finalmente eles chegam na sala do Lorde e Sephiroth pede que ele aguarde, e Ikki continua pensando que o atual Lorde Dairokuten conseguiu ganhar vantagem na guerra contra a humanidade com apenas uma batalha, afinal era o homem mais forte, além do líder dos demônios, e tinham rumores que diziam que ele era alguém cruel e frio, que eliminava qualquer um que considerava incompetente ou aliado do inimigo, mas por outro lado, se encontrar alguém de valor, ele o usava da melhor forma, mesmo que falte força física ou magia, já que julgava com base em suas habilidades, e desta forma ele revolucionou o exército demoníaco, apesar dos demônios nascerem sem vontade de trabalhar em cooperação, o que sempre gerava diversas brigas entre si, mas Dairokuten conseguiu mudar isto e finalmente era hora de conhecer o comandante supremo do exército, e após Sephiroth o chamar, Ikki se ajoelha diante ao Lorde, que pede para ele erguer a cabeça, deixando o mago impressionado pelo Lorde Demônio ser uma bela garota, que o dá as boas-vindas ao seu castelo e continua falando que soube que ele derrubou a cidade-fortaleza de Arcenon em apenas uma semana, o que Ikki confirma, apesar de ter feito apenas o que lhe foi ordenado. Então Sephiroth, quem merecia todo o crédito, fazendo a Lorde admitir que sua humildade até se parecia com a dos humanos, deixando o Ikki aflito, mas Sephiroth diz que ele era um neto de Humberg, o homem que era chamado de Guardião do Inferno, o que faz a Lorde reconhecer que isto explicava sua humildade, e provavelmente ele também seria um homem de grande prudência, afinal não eliminou os moradores de Arcenon, assim como o líder, e além disto, foi capaz de derrubar a cidade com um mínimo de percas, fazendo Ikki pensar que talvez devesse ter escutado Jiron, já que como um demônio deveria agir como tal, mandando o líder humano de arrasta pra cima em público, que como um humano ele não conseguiria, e caso escolha a resposta errada, ele com certeza estaria com grandes problemas. Então diz a Lorde Demônio que os humanos até poderiam ter o terror, mas não iriam obedecê-lo, que no passado já puderam constatar. Afinal, quando se comparado à produtividade das cidades em que os líderes foram de arrasta pra cima pelos demônios, com aqueles em que os líderes continuaram no poder, ficava claro qual dos dois casos seria melhor para o exército, fazendo a Lorde
questionar se esta era a opinião de Homburg, o que Ikki confirma enquanto pensava que com certeza a Lorde Demônio também conhecia sobre a civilização antiga, assim como Homburg, e certamente usou esse conhecimento para revolucionar seu exército. E em seguida, Dairokuten se teleporta diante de Ikki e admite que ele era realmente diferente dos outros demônios, e da próxima vez ela esperava ver seu rosto verdadeiro, que estava por trás dessa máscara, deixando Ikki em choque, enquanto Dairokuten se retirava e dizia que esperava que ele continue com os mesmos resultados. E assim que a demônio vai embora, Ikki retira sua máscara e admite que imaginou que seria seu fim, fazendo Seifiro admitir que esse jeito tenso não combinava com um mago, que responde que podia usar uma máscara assustadora, mas continuava sendo um covarde. Mas o que ele realmente estava curioso era sobre como a Lorde Demônio descobriu que ele estava usando uma máscara. E Seifiro diz que ele devia ser grato por ela não ter notado que ele era um humano, e de qualquer forma ela o deu uma recompensa que considerava um castigo. E naquela tarde, Ikki retornou para a cidade e acordou a garota que dormia em sua cadeira, deixando a menina desesperada. Mas Ikki diz que não pretendia mandá-la de arrasta para cima e pergunta seu nome, e ela se apresenta como Sachi. Ikki diz que agora que ela sabia que ele era um humano, não poderia simplesmente deixá-la ir, e por esse motivo se tornaria sua criada, deixando a menina emocionada e feliz com seu novo trabalho. E no dia seguinte, Jiron o dá os parabéns por se tornar o senhor de Ivalias, e Ikki se lembra de sua mestra falando que esta seria sua recompensa, já que ficava ao sul de Arsenal. Então ele estaria na linha de frente da guerra, e apesar desta cidade ser pequena, ela era um dos pilares do exército, e a partir de agora a sua missão seria protegê-la, além de duplicar sua receita, deixando o garoto aflito sobre como conseguir dinheiro no meio da guerra. Mas Seifiro manda ele parar de reclamar, senão iria pedir para triplicar. E como os humanos poderiam atacar a qualquer momento, Ikki decide reconstruir as muralhas, e Jiron o diz que os humanos levariam cerca de 6 meses para terminarem, o que Ikki achava muito e até se pergunta se isso seria prioridade. Mas ele acaba tendo uma ideia e diz que terminariam em 1 mês, deixando seu servo desesperado, já que isso seria impossível, o que Ikki concorda se eles fossem usar apenas a força dos humanos. Mas junto com os demônios, o trabalho seria mais rápido, deixando Jiron impressionado. Afinal, nunca pensou em ver humanos e demônios trabalhando juntos, e reconhece que Ikki era cheio de surpresas, e dividiu os trabalhadores em turnos de 8 horas, para que pudessem trabalhar por 24 horas sem que ninguém fique exausto, e até pagava extra para aumentar a disposição de todos. E reconhece que ele era realmente um prodígio e entendia o motivo de falarem dele como o líder mais brilhante do exército, que até ajudou os demônios a destruírem uma rocha pesada. E Jiron estava radiante ao decidir seguir Ikki pro resto da vida, e com certeza Ikki se tornaria o próximo Lorde Demônio. Em meio ao combate contra a humanidade, a Lorde Demônio recebe o relatório que a guerra em Rosé Ariana estava indo bem, mas os humanos estavam planejando uma aliança com os países vizinhos na esperança de mudar o rumo da guerra, o que não surpreende a Lorde, afinal os humanos eram seres que se unem diante do perigo, e decide deixar esta tarefa com Ikki. E em Rosé Ariana, Alistair, a líder da Ordem dos Cavaleiros da Rosa Branca, recebia a ordem de reconquistar Ivalias para que as outras nações parem de subestimá-los. Mas enquanto isso, na cidade, Sachi quase era enganada por um homem que tinha segundas intenções, mas Ikki revela seu truque sujo com um jogo de copos, deixando os apostadores revoltados, enquanto Ikki advertia Sachi por deixar seu mestre sozinho. E a garota pede desculpas, e como essa cidade tinha tantas coisas diferentes, ela não conseguiu evitar, mas Ikki a chama para que retornem ao objetivo principal, que seria observar o inimigo, e confirma que o boato sobre a aliança dos reis era verdadeira, apesar de não
não saber o motivo da pressa dos soldados e explicar a Sachi que a Aliança dos Reis era uma aliança antiga onde os países se uniam em tempos de perigo, independente de seus interesses, fazendo a menina se lembrar do que diziam, já que quando os demônios atacavam, todos precisavam trabalhar juntos para combatê-los, o que Ikki concorda e continua falando que a aliança foi acionada apenas 3 vezes desde sua criação, e em todas as vezes eles derrotaram o exército do Lorde Demônio e o obrigaram a retornar para o castelo, deixando Sachi aflita ao questionar se o mesmo iria acontecer desta vez, fazendo Ikki perguntar o motivo dela estar preocupada, já que como uma humana, ela estaria livre caso o exército do Lorde Demônio recuasse, mas Sachi explica que na sociedade humana, o filho de um servo sempre seria um servo, e se ele a abandonasse, ela acabaria como aquelas crianças. Mas Ikki pede que ela se acalme, afinal, o atual Lorde Demônio era o mais forte e sábio de toda a história, e pensa que tanto os humanos quanto os demônios tinham seus próprios problemas, e se pergunta como podia mudar aquilo. E quando Ikki volta a andar, o trapaceiro o chama e junto a um homem enorme, ele diz que sabia que ele foi quem fez aquilo com seu truque dos copos e por isso iria fazê-lo pagar. Mas como não tinha ninguém os vendo, Ikki congela os pés do grandão e invoca diversas lanças de gelo, deixando os dois apavorados, enquanto Ikki dizia que tinha uma pergunta para eles, mas o homem tenta resistir, então Ikki perfura seu braço com uma das lanças, fazendo o homem ceder. Então Ikki pergunta o motivo do exército desta cidade estar tão agitada, e o homem diz que seria algo relacionado à Aliança dos Reis. Mas além disso, tinha um boato onde o exército de Rosariana estava se preparando para desferir um golpe contra o exército do Lorde Demônio antes da aliança ser formada, fazendo Ikki pensar que fazia sentido, já que provavelmente eles queriam garantir a glória para a própria nação antes da aliança estar totalmente formada, o que os colocaria em vantagem durante os conselhos estratégicos e aumentaria sua influência no pós-guerra, o que também seria uma jogada arriscada, já que se falharem, Rosariana ficaria em uma posição terrível. Então Ikki questiona onde eles planejavam atacar e o homem responde que a resposta seria óbvia, afinal Ivalias estava com seus portões arruinados, além de estar mal defendida, e com isso Ikki se retira, deixando o homem preso. E ao retornarem para Ivalias, um demônio vai até o escritório de Ikki e o dá as boas-vindas, mas na verdade ela queria saber onde ele tinha ido, já que ficou preocupada por não achá-lo em nenhum lugar. Então Ikki explica que estava explorando Rosearia e soube de algo bem interessante, o que a demônio não se importava, já que queria saber quem era essa mulher ao seu lado, e Sachi se apresenta como serva do mestre Ikki, fazendo a demônio pedir que ele esqueça essa feiosa, já que se queria uma criada, ela poderia servi-lo, deixando Sachi indignada e diz que já estava na hora do descanso de seu mestre, fazendo a demônio ordenar que ela não tente seduzi-lo, e de forma sarcástica Sachi questiona como conseguiria, já que era uma feiosa e estava ali por ter sido escolhida pessoalmente pelo mestre de forma legítima, criando uma rixa entre as duas. Mas enquanto isso, o exército humano se preparava para invadir, já que seria o melhor momento, afinal não estavam vendo nenhuma guarda, então deveriam estar ocupados reconstruindo os portões. Então um dos soldados avisa Alistair que as catapultas já estavam prontas, e quando ela ordena o disparo, eles são surpreendidos por uma horda de esqueletos que saem da terra, assim como alguns arqueiros que disparam contra os soldados, os deixando encurralados, e como estavam sem saída, Alistair ordena que recuem, uma decisão sábia segundo Diron, que diz que apenas conseguiram prever esse ataque graças à espionagem de Ikki, que pede para ele não o bajular, fazendo o Senhor Porco dar risada, mas Ikki acaba caindo ao ser flechado pelas costas, deixando Diron desesperado. E naquela noite, o homem que arquitetou o ataque a Ivalias ordena que a comandante Alistair
seja jogada na cadeia, apesar do soldado dizer que isso afetaria a moral dos soldados. Afinal, Alistair era uma das melhores generais que a nação possuía, mas o homem apenas se importava em puni-la para manter sua honra diante ao rei após esse fracasso. Mas enquanto isso, Ikki acordava em sua cama ao lado de sua mestra e questiona o que ela fazia dormindo ao seu lado, e Sephiroth pergunta como ele podia falar assim com ela que salvou sua vida, e além disso, ele a tocou com muita vontade enquanto dormiam, o que Ikki duvidava, mas mesmo assim, ele pergunta o que tinha acontecido, e Sephiroth conta que o curou após ele ter sido atingido pelas costas por uma flecha, mas pelo menos ele não teria nenhuma cicatriz, e após agradecê-la, Sephiroth diz que não era necessário, mas de qualquer forma, ela soube que nenhum humano perdeu a vida durante esta batalha, e questiona o que ele faria se a Lorde Demônio voltasse a suspeitar, e Ikki responde que ela devia se lembrar que ele estava tentando encontrar uma maneira de fazer os humanos e demônios coexistirem, e Sephiroth diz que de qualquer forma ele devia descansar, afinal, mesmo que esteja melhor, continuava sendo um humano, e ao segurar a flecha, Ikki fica pensativo sobre se alguém teria se infiltrado no castelo, ou talvez seja pior do que ele pensava, mas Ikki é surpreendido por batidas na porta e coloca a máscara rapidamente, quando a demônio de mais cedo entra em seu quarto e diz que estava feliz por ele estar bem, e Sachi admite que ficou preocupada, e novamente as duas voltam a discutir, enquanto a demônio se esfregava em Ikki, mas Jiron a joga pra fora do quarto, e ela começa a insultar o Senhor Porco, e Ikki pede que Jiron descubra onde o comandante dos Cavaleiros da Rosa Branca que os atacaram estava, o que Jiron concorda, e desta forma Ikki descobre que Alistair foi aprisionado após seu fracasso ao recuar da batalha, e claro que a demônio vai ao encontro de Ikki e pergunta o motivo dele ter vindo pessoalmente, já que era perigoso, e ele responde a Lilith, que queria perguntar algo pessoalmente, não se lembrava de ter pedido para ela acompanhá-lo, e a garota responde que era triste ficar sozinho, e os dois poderiam se divertir de várias formas, mas além disso, ele ficou sozinho com aquela criada, o que não era justo, fazendo o Ikki ceder, então os dois vão até a entrada, que estava sendo vigiada, apesar da segurança não ser grande coisa, mas Ikki diz que queria evitar a confusão desnecessária, então seria melhor fazer isso de modo pacífico, mas claro que Lilith derruba os dois soldados, e quando eles entram na prisão, Ikki nota que era enorme, e com certeza levaria algum tempo para encontrar o comandante, mas Lilith dá seu jeitinho e obriga um dos guardas a contar onde o comandante estava, além de pegar a chave das celas, e quando eles vão subir as escadas, um grupo de guardas vai até eles, e Lilith pede que ele vá na frente, enquanto ela cuidava daquilo, e Ikki pede que ela não exagere, e finge que não viu a demônio acabando com os guardas, e ao subir as escadas, Ikki encontra a cela, e ao entrar, o comandante tenta atacá-lo pelas costas, mas Ikki consegue desviar e o derruba no chão, e fica surpreso ao ver seu rosto, afinal não sabia que Alistair era uma garota, e ela questiona se ele veio rir da general derrotada, mas Ikki pergunta se ela enviou um lutador furtivo em Ivalias para eliminá-lo, e se lembra de ter pensado na possibilidade de ter um traidor entre eles, mas Alistair questiona se ele realmente era um demônio, deixando Ikki surpreso ao perguntá-la o que ela queria dizer com aquilo, mas quando os soldados começam a se mobilizar, a garota aponta uma faca para ele e volta a perguntar se ele era um humano. Alistair manda Ikki ficar parado e ele decide obedecê-la, mas usa uma magia para deixar todos lentos, e em seguida ele acerta os soldados com sua magia, mas um soldado pesado o ataca, e Ikki consegue desviar, e em seguida usa sua magia de gravidade para derrubá-lo, mas Ikki o salva da queda, deixando Alistair surpresa por ele ter o poupado, mas o chão acaba cedendo e Alistair acaba caindo, já que não podia se mover, então Ikki a
salva, surpreendendo a garota enquanto ele se apresentava como comandante da Brigada Imortal do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio. E como membro do Exército Demoníaco, ele não poderia ser um humano. E volta a perguntar se ela enviou alguém para eliminá-lo durante a batalha. E a garota responde que como Cavaleira do Reino não teria nada a dizê-lo, então o Ikki a coloca contra a parede e começa a ler sua mente, mas acaba deixando Lilith indignada. Afinal, ele já tinha ela para dar uns amassos e se quiser prensar alguém na parede, deveria ser ela, mas Ikki a ignora e decide ir embora e Alistair questiona se ele veio apenas rir dela depois de sua derrota, o que Ikki nega e além disso ele pôde ver em sua mente que ela não tinha relação com aquele ataque furtivo e como seu inimigo ele não sabia se deveria falar aquilo, mas ela não devia desanimar e na sua opinião o mais importante seria o que se faz depois da derrota, deixando a menina curiosa, mas Ikki a ignora e Lilith sugere que os dois se divirtam um pouco sozinho antes de retornarem, mas Ikki continua a ignorando e abre o portal para retornarem para casa. E assim que retorna, Satchel dá as boas-vindas e Ikki entrega um pouco de arroz para a menina como presente, deixando ela curiosa sobre o que seria aquilo. E ele diz que isso seria um alimento e começa a explicar que mandaram ele dobrar os valores dos impostos da cidade. E Ivalias era uma cidade agrícola com solo fértil e neste momento eles tinham o foco no cultivo de trigo, mas o arroz era muito mais produtivo e por isso não precisariam ter tantos agricultores cuidando dele. Então eles teriam mais pessoas livres que poderiam criar armas ou tijolos e assim mais pessoas poderiam oferecer seus serviços e cozinhar seria um deles, já que ter pessoas assim fazia o país enriquecer naturalmente, deixando Sati confusa enquanto Ikki dizia que desta forma comeriam muita comida e muito dinheiro entraria nos impostos, deixando a menina impressionada. Então Ikki pede que ela tente cozinhar o arroz, já que ele nunca tinha tentado, então não fazia ideia de como prepará-lo, deixando Sati surpresa por ter coisas que ele não conhecia. Então Ikki diz que estava contando com ela e a única coisa que sabia era que diziam algo como primeiro baixo, depois alto, não retire a tampa mesmo que o bebê chore, deixando a menina confusa, mas mesmo assim ela decide tentar e Ikki diz que agora iria resolver algo importante. Então em seguida Jiren reúne todo o exército e Ikki pensa sobre o ataque que fizeram contra ele, onde utilizaram uma flecha do exército inimigo, mas Alistair não sabia nada sobre aquilo, então significava que a pior opção era verdadeira e estava lidando com um traidor em seu exército. Então usa sua leitura de mente em todos e acaba escutando Jiren pensando que queria que ele leia sua mente sempre e era realmente alguém incrível, mas o que realmente chama a atenção de Ikki seria um demônio que estava aflito se perguntando se foi descoberto e Ikki surge diante dele e questiona se ele seria o espião. Então mais tarde Ikki vai até Sephiroth e ela pergunta se ele encontrou um traidor, deixando Ikki surpreso, mas ela responde que era um palpite e pergunta se ele sabia quem era, e Ikki responde que seria o segundo comandante do 7º Batalhão, Jace, o Goblin de um olho, mas nota que ela não tinha ficado surpresa, afinal ela já tinha pensado sobre isso e Ikki diz que Jace era muito inteligente e um guerreiro veterano e questiona o que deviam fazer e Sephiroth levanta da banheira, deixando Ikki envergonhado enquanto ela dizia que iriam fazê-lo pagar a altura. E enquanto isso Jace descobria que Ikki foi ver a comandante que tinha se recuperado da flechada, mas pra piorar eles perderam o contato com o espião da Brigada Imortal, fazendo Jace se questionar se eles descobriram tudo, então decide reunir as tropas pra atacarem primeiro, mas outro Goblin o avisa que Ikki veio visitá-lo sozinho e Jace vai até Ikki e pergunta se ele veio visitar sem avisar e ainda por cima sozinho, o que Ikki confirma e pergunta se ele estava planejando começar uma guerra, já que trouxe tantos soldados, e Jace responde que esse era seu território, então não devia se intrometer, e além disso ele soube que ele foi ferido na última batalha, já que provavelmente ele se descuidou por confiar demais em si mesmo, o que era inaceitável para um comandante de brigada, e Ikki concorda, afinal devia ser mais cauteloso, principalmente em relação a potenciais traidores, fazendo Jace notar que ele sabia
sabia de tudo e pergunta o que ele pretendia ao vir sozinho e como devia saber o seu exército tinha o dobro de força do de Ikki e todos seus soldados se reuniram para provar dele e questiona se ele achava que poderia enfrentá-lo sozinho e Ikki pergunta se todos seus soldados realmente estavam ali, deixando Jayce curioso, mas ele acaba sendo surpreendido por um ataque massivo de Sephiroth, que se lembra que Ikki estava lá embaixo, mas com certeza ele não teria problemas. E quanto a Ikki, ele estava indignado porque pediu para ela focar o ataque naquela área, mas ela acabou causando uma grande confusão e custaria caro para reconstruir a cidade. Mas Sephiroth dá início à segunda parte do plano e ordena aos esqueletos que não deixem nenhum traidor sair vivo e Ikki surge atrás de Jayce e dá duas opções, onde na primeira ele se rendia de forma pacífica e na segunda ele se rendia após ser dizimado e Jayce ordena que seus homens acabem com Ikki, que não dá nenhuma chance para eles. Mas o Goblin consegue fugir, afinal o trabalho deles era ganhar tempo para que ele escape. Enquanto corria pelo telhado, um monstro enorme tenta atacá-lo, mas Jayce usa uma granada de fumaça e novamente consegue escapar, graças ao seu caminho secreto, e pensa que iria fazer aquela maldita Sephiroth pagar, já que a verdadeira guerra estava prestes a começar. Mas Ikki o ataca, surpreendendo o Goblin por ele ter encontrado a passagem secreta que apenas ele conhecia. E Ikki diz que ele deveria saber quando desistir, descobriu graças a seu familiar que o seguiu, fazendo o Goblin questionar como ele ousava ficar em seu caminho, e não era para um comandante de brigada dar ordens a ele, que era o vice-comandante do 7º Batalhão, o grande Jayce, que parte para cima de Ikki, que segura seu golpe e diz que seus ataques eram muito fracos e não quebrariam seu escudo, e joga o Goblin contra uma árvore, enquanto dizia que tudo o que fez foi criar planos mirabolantes e isto enfraqueceu suas habilidades de combate. E com uma magia de amarras, Ikki o prende e diz que esse seria o seu fim. Então Jayce começa a falar que entendia o motivo do exército do Lorde Demônio ter tantas expectativas nele e reconhece seu talento por possuir magias imparáveis e uma inteligência à altura, e por esse motivo o convida para assumirem o exército do Lorde Demônio juntos, já que há muito tempo eles lutavam contra os humanos e, como demônios, eles se divertiam obrigando os humanos a obedecê-los, trazendo dor e sofrimento. Mas a atual Lorde Demônio não deixava eliminar ninguém sem um motivo e questiona o que ela fez pelos demônios. Afinal, parecia que ela não possuía talento e nem vontade de ser uma Lorde, o que tem deixado vários demônios insatisfeitos. Então, se eles se juntarem, poderiam mudar o exército do Lorde, e pergunta o que ele achou de sua proposta de se juntar a ele, ou melhor, a eles. O que Ikki se recusa, mas Jayce já sabia que ele diria isso e usa esse tempo para atacá-lo de surpresa, mas Ikki consegue desviar, afinal sabia que ele estava planejando algo e questiona quem estava o ajudando, já que disse que tinham mais pessoas envolvidas, o que o Goblin se recusa a falar. Mas Sephiroth aperta suas amarras e diz que era melhor ele falar, senão ela iria destruir sua mente, e Ikki tenta pedir que ela o deixe cuidar disto, mas Sephiroth responde que seus métodos eram muito demorados. Mas Jayce começa a ser afetado por algum efeito que Sephiroth diz não ter causado, e parece que o Goblin foi envenenado, então Ikki usa um feitiço de antídoto que falha, então só poderia ser um veneno poderoso, deixando Ikki indignado pelos covardes terem envenenado seu próprio companheiro. E Sephiroth diz a Jayce que eles o desprezaram, então não era necessário ficar calado por causa deles, e se a disser o nome de quem cooperou, ela iria vingá-lo, fazendo Jayce ceder. E após sua perca, Ikki diz que esse era o destino de um traidor, mas vê-lo abandonado assim o fez sentir pena, e talvez essa pena seja a prova de que seu coração ainda era humano, o que poderia colocá-lo em grandes problemas no futuro. E em seguida eles vão até o castelo da Lorde Demônio, que pergunta se Sephiroth sabia o motivo de estar ali, o que ela confirma, e diz que quem estava por trás disto seria o chefe do 3º Batalhão, Basteu. E a Lorde pergunta se ela tinha alguma prova, e Sephiroth responde que ele
arrastou seu vice-comandante para seu lado e estava planejando eliminar os dois, assim como a Lorde Demônio, que questiona o que o soldado de armadura sem cabeça tinha a dizer, afinal já tinha escutado o ponto de vista de Sephiroth. E após o relatório de Sephiroth, a Lorde diz que Bastel tinha uma opinião diferente, e ele acusa Ikki e Sephiroth de eliminarem o próprio vice-comandante, na tentativa de incriminá-lo para tomar o controle do terceiro batalhão. Afinal, esse era o esperado de uma mera bruxa, deixando Sephiroth furiosa, mas a Lorde manda ela se acalmar e diz que quanto mais poder um demônio possui, mais poder ele busca. Afinal, a ambição era o que os tornava quem eles eram. E caso ela comece a eliminar seus homens por esse motivo, não teria fim, e questiona se Bastion realmente achou que ela não perceberia a sua trama. E quanto à lealdade de Sephiroth, isso era inquestionável. Mas mesmo assim, ela não poderia ignorar o fato dela não ter conseguido manter a lealdade de seus homens. Então, pelo código dos demônios, ela deveria punir os dois, mas não desejava perder dois comandantes de batalhão no meio da guerra contra os humanos. No entanto, não poderia simplesmente ignorar esse fato. Então os dois teriam que duelar e o vencedor seria o dono da verdade. Afinal, era assim que os demônios resolviam as coisas. E após a reunião, Sephiroth explica que o duelo seria realizado com soldados fantoches e o comandante não poderia participar diretamente da batalha. Então cada um iria receber 50 fantoches e quem eliminar todos os do inimigo seria o vitorioso e o perdedor pagaria com a vida. E com certeza a Lorde queria testar suas habilidades como comandantes, o que Ikki considerava muito difícil. E Sephiroth continua falando que poderiam nomear um substituto e ele iria representá-la no duelo, fazendo Ikki questionar o motivo disto, já que sua vida estava em jogo, e Sephiroth responde que escolheu o caminho com a maior probabilidade de vitória, afinal os seus talentos como comandante já superaram o dela, apesar dela ainda ser superior como líder de batalhão, e confia sua vida a Ikki, que decide visitar o campo de batalha. Mas Jiren nota que ele parecia aflito e Ikki responde que apenas estava pensando como a comandante era igualmente incomum como a Lorde Demônio, mas Jiren também o considerava incomum, já que ele dizia coisas diferentes como não eliminar alguém sem motivos. E os dois vão até os fantoches que seguiam a ordem do comandante à risca e possuíam a mesma força, então o vitorioso seria decidido apenas pela habilidade de comando e poderiam usar aquelas armas à vontade, o que Jiren considerava muita generosidade da Lorde Demônio. E mais tarde, Ikki retorna para o seu domínio, onde pede a opinião de Sachi sobre qual seria a melhor maneira de se vencer uma batalha, ou melhor, como ela lutaria se entrasse em uma briga. E a menina responde que preferia resolver com uma xícara de chá, já que não gostava de lutar, o que Ikki também não gostava, mas como não tinha alternativa, ele insiste em sua pergunta, e a menina diz que se não tivesse escolha a não ser lutar, ela usaria uma vassoura, apesar de achar que não poderia realmente bater em alguém com ela, fazendo Ikki admitir que ela estava certa sobre a vassoura, já que seria uma arma que permitia atacar sem se aproximar do inimigo. Afinal, espada era melhor que adaga e lança melhor que espada, e um arco e flecha seria o melhor de todos, já que a melhor maneira de se vencer seria atacando de longe. Mas isso era algo que seu oponente também sabia, fazendo Sachi se lembrar de seu antigo mestre, que dizia algo sobre bestas serem incríveis, o que Ikki concorda, já que podiam penetrar armaduras de metal e eram mais fáceis de serem utilizadas, mas ainda era insuficiente e precisava de algo mais poderoso que uma besta, e que ninguém conheça, e se lembra das armas de fogo, o que Sachi não conhecia, e Ikki explica que elas eram incrivelmente poderosas e possuíam um alcance enorme, o que a menina considerava incrível, e pergunta onde eles poderiam fazer algo assim, e Ikki responde que a comandante do batalhão era uma alquimista incrivelmente poderosa, e com certeza diria algo como não há nada que eu não possa criar, e ao encontrá-la, ela diz que tinha coisas que não podia fazer, surpreendendo Ikki, que diz que ela sempre o falou que podia fazer qualquer coisa, mas Sephiroth responde que não era uma divindade, então não podia criar algo que não tinha visto, e Ikki explica que seria um cilindro de ferro com pólvora dentro que explode
explode para impulsionar um projétil, e com certeza ela iria conseguir fazer algo, mas Sephiroth joga água na cara dele e manda Ikki esquecer daquilo e se juntar a ela na piscina, deixando o Ikki frustrado. Mas enquanto isso, Bastil descobria sobre o boato onde Ikki iria substituir Sephiroth, já que provavelmente estava com medo, o que Bastil não acreditava. Afinal, ela era a líder do 7º Batalhão, então devia ter algum plano em mente, e elogia a espada feita de presas de dragão, que era capaz de cortar qualquer coisa, e seu servo diz que já tinha mandado prepará-las para os fantoches, mas Bastil responde que não era necessário, e pergunta ao Goblin como ele tinha se saído, e ele responde que acreditava que sua vitória estava certa. E naquela noite, quando Ikki saiu do banho, ele foi visitado pela Lorde Demônio, que o deixou em choque e se perguntou como ela podia estar ali, e pra piorar, ele estava sem máscara e sem roupa, então talvez ela não saiba quem ele seja, mas a Lorde joga algo pra ele e o manda abrir, deixando o Ikki surpreso ao se deparar com as armas de fogo, e a Lorde questiona se seria isso que ele, Ikki, estava procurando, e ele responde que esse não era seu nome, mas a Lorde manda ele não se preocupar em tentar esconder sua identidade, afinal Humberg já tinha a contado que passou todo o seu conhecimento e magia a ele que era um humano, deixando o Ikki curioso sobre o motivo dela estar o ajudando, mesmo sabendo disto, e a Lorde responde que seria para realizar o seu desejo, já que não importa se ela possuía um imenso poder, afinal apenas isso não era o suficiente, já que precisava de pessoas que lutem por ela, que tinha o sonho de criar o mundo que desejava, mas para que isso aconteça ela precisaria do maior número de pessoas a servindo, e tinha certeza de que ele iria oferecer muito a ela, e questiona qual seria sua resposta, e que promete servi-la, deixando a Lorde satisfeita, e assim ela se retira. E um tempo depois, Sephiroth se reúne com Ikki, que mostra as armas de fogo que a Lorde preparou para ele, e apesar de ter muitas coisas que Sephiroth ainda não entendia, ela cria o projétil de chumbo que Ikki diz ser muito grande, já que teria que entrar no cano da arma, deixando Sephiroth decepcionada porque esse tipo de trabalho minucioso acabava com sua pele, e uma explosão surpreende a todos, e Sephiroth questiona se essa explosão que não teve nenhum traço de mana seria coisa de Ikki, que confirma, e em seguida uma demônio chamada Fiorentina anuncia que conseguiu criar o que ele tinha pedido, e pergunta o que seria aquilo que misturava uma série de elementos que causou essa explosão, e Ikki responde que se chamava pólvora, e com os novos projéteis em mãos, ele pede que a comandante crie mais 500 deles, e ela volta a falar que trabalhos minuciosos faziam mal para sua pele e se retira, deixando todo o trabalho com Fiorentina, como de costume. E o dia da batalha finalmente chega e Bastil começa a rir de Ikki por seus soldados estarem apenas de escudo, e questiona onde Sephiroth estava, apesar de não ligar para isto, afinal já sabia como iria acabar, e Ikki nota que os fantoches de Bastil estavam usando armaduras de aço damasco, o que Bastil confirma, e diz ser o metal mais forte que não poderia ser penetrado por lanças ou flechas, então ele não seria capaz de causar danos aos seus fantoches. E aliás, isso tinha sido um presente da Lorde Demônio, que parecia estar desejando a sua vitória, fazendo Ikki se lembrar dela o dizendo que tinha certeza que ele tinha muito a oferecê-la, e se pergunta se ela queria uma luta justa, ou se apenas estava dizendo que ele deveria vencer um oponente deste nível, o que ele decide perguntar após sua vitória, e após o anúncio das regras onde o perdedor seria eliminado, ali mesmo se dá início ao combate, e o exército de Bastil começa dizimando os fantoches de Ikki com suas armaduras e golpes pesados, enquanto Bastil questionava se sua técnica seria apenas se defender, mas o som de um disparo silencia a arena e surpreende Bastil por um de seus fantoches ter sido eliminado, mesmo com aquela armadura, e dessa forma os fantoches de Ikki vão eliminando soldado por soldado, fazendo Bastil se questionar o que seria aquilo, e ele acaba entrando em desespero, até que finalmente o seu exército é completamente dizimado, e dessa
Dessa forma, a Lorde Demônio anuncia o fim da batalha e concede duas opções a Bastio, onde na primeira se auto-eliminaria de forma honrosa e na segunda ela iria destruí-lo, mas Bastio responde que tinha outra opção, uma digna de um demônio, e na plateia o arqueiro Goblin atira contra a Lorde Demônio, que segura sua flecha, mas ela não contava que em sua ponta tinha um dispositivo que causa uma grande explosão, assim como em vários pontos da plateia, e o exército de Bastio começa a se reunir, e enquanto gargalhava ele anunciava que agora era o novo Lorde Demônio. Há muitos anos atrás, Humberg salvou um bebê humano que perdeu os pais em uma caverna e se tornou Wiki, que nesse momento observava os soldados de Bastio, eliminando vários demônios, e Bastio convida Ikki para se juntar ao seu exército, já que em breve o exército do Lorde Demônio se tornaria dele. E quando isso acontecer, ele iria nomeá-lo comandante do 7º Batalhão, mas Ikki continua observando aquela brutalidade e responde que apesar de ser uma oferta atraente, ele não iria discutir o motivo dele não ser capaz de se tornar o Lorde Demônio, fazendo Bastio dar risada. Afinal, imaginou que Ikki era mais esperto, mas não passava de um tolo que encontraria seu fim, e que inicia o combate contra as tropas de Bastio com uma sequência de feitiços poderosos e uma defesa inabalável, nem mesmo suas flechas eram capazes de pará-lo, o que começou a deixar Bastio aflito, principalmente quando Ikki tentou golpeá-lo diretamente com sua magia explosiva, mas o Cavaleiro Sem Cabeça começa a rir e surpreende Ikki, enquanto ele dizia que ainda não tinha acabado, e mais explosões voltam a acontecer, e Bastio diz que isso era realmente uma pena, afinal ele jamais poderia parar um ataque como esse, e como líder da Brigada Imortal ele não poderia ter esquecido que ele era um Dullahan, ou seja, ele e seus soldados eram mortos-vivos, e seus soldados voltam a atacar Ikki intensamente, mas ele consegue contra-atacar apesar de estar sendo pressionado, e Bastio diz que não importava quanto poder ele possuía, afinal a sua magia era limitada, ao contrário de suas tropas que eram infinitas, então em algum momento ele iria cair, o que era uma pena, já que poderia ter feito bom uso dele que lutava bravamente, fazendo Bastio admitir que entendia o motivo dele ser o líder da Brigada Imortal, e que começa a pensar que apenas estava desperdiçando sua magia e precisava encontrar um jeito de lidar com aqueles soldados, que eram apenas corpos ambulantes, e que não eram afetados por magia das trevas, e acaba tendo uma ideia, fazendo Bastio questionar se ele tinha desistido, mas assim que os soldados voltam a atacá-lo, Ikki invocam a luz dourada, que dizima os monstros por completo, deixando Bastio aflito ao se perguntar que poder seria aquele, e o Goblin que tenta atacá-lo com uma flecha tem seu braço cortado por Sephiroth, que junto à sua tropa dizimam o exército de Bastio do lado de fora, e aliás o Sr. Porco estava bem irritado, e Lilith tinha uma forma meio incomum de lutar, apesar de ser bem eficiente, mas Sephiroth avisa Ikki que já terminaram com as tropas do outro lado, deixando Bastio furioso, mas a Lorde Demônio manda ele não se preocupar com Sephiroth, afinal o seu oponente seria Ikki, novamente ela o dá uma chance de sobrevivência, mas para isso teria que vencer Ikki em um duelo, o que ele considerava fácil. Então os dois iniciam o duelo e Bastio consegue quebrar parte da defesa de Ikki e diz que era mais forte do que ele, então devia apenas cumprir o seu destino de ser eliminado, e se quiser odiar alguém, que seja a Lorde Demônio, mas quando tenta atacá-lo com magia negra, Ikki contra-ataca com sua magia dourada, que absorve as trevas por completo e devora a parte do braço de Bastio, deixando Sephiroth impressionada, afinal aquilo seria magia branca, e se pergunta quando ele aprendeu aquilo, ou melhor, desde quando ele sabia usá-la, e nota que a Lorde não parecia surpresa, e mesmo com uma desvantagem absurda, Bastio tenta atacá-lo desesperadamente, fazendo Ikki se lembrar de seu passado, quando Humberg o ensinou magia, e ele o perguntou se existia um feitiço que podia trazer uma flor murcha de volta à vida, e Humberg respondeu que esse seria o campo de magia branca, o que Ikki pediu que ele o ensinasse, mas Humberg respondeu que agora ele era um demônio
demônio, então devia estudar maldições e não magia branca, já que todos acreditavam que a magia branca era algo difícil para os demônios dominarem. Afinal, ao contrário das outras magias, ela extraiu seu poder de um coração compassivo, ou seja, um coração puro que se preocupava com os outros, o que era algo que faltava nos demônios. Mas como ele possuiu um coração de humano, ele poderia usá-la, mas gostaria que ele se lembrasse que a magia branca era mais aterrorizante que qualquer outra lâmina para aqueles que possuíam poder demoníaco, e por esse motivo as pessoas ao seu redor jamais poderiam saber que ele era capaz de usá-la, caso a aprenda. E no presente, Ikki diz abaixo que ser Lorde Demônio era uma ambição muito grandiosa para ele, e mesmo que seus homens sejam mortos-vivos, ele não se importou em descartá-los, além de estar disposto a se voltar contra seus camaradas e senhora, por causa de sua ambição, e talvez seja assim que um demônio deva ser, mas também era por esse motivo que não iria perdoá-lo. Afinal, um mundo onde um governante oprime o seu povo era completamente errado, e enfurecido, Bastiu questiona que história era essa de não iria perdoá-lo, e questiona como um ser insignificante ousava falar isso a ele, mas Ikki manda ele se calar, já que esse seria o seu fim. E enfurecido, Bastiu difere seu golpe poderoso contra Ikki, que pede perdão ao seu vovô, afinal teria que usá-la, e com um golpe, Ikki elimina Bastiu, fazendo restar apenas sua armadura. E Zephyro questiona se ele tinha aprendido aquilo com Hulkenberg, o que ele confirma, e pergunta se ela tinha previsto que tudo isso iria acontecer e por esse motivo o mandou pro duelo, já que assim poderia apoiá-lo com as tropas, fazendo Zephyro dar risada, afinal não precisavam mais se preocupar com aquilo. Mas a Lorde Demônio diz que agora eles tinham um novo problema, afinal com a rebelião de Bastiu, ela não tinha mais ninguém para liderar o terceiro batalhão, então Ikki teria que assumir a responsabilidade como novo comandante, e esperava ouvir uma resposta positiva, e depois dela se retirar, o Sr. Porco o abraça emocionado, por Ikki estar bem, deixando Lilith com ciúme, mas Zephyro estava aflita. E um tempo depois, ela vai até a Lorde Demônio e diz que Ikki servia sob seu comando, e como comandante dele, ela tinha o direito de decidir aonde ele iria, deixando a Lorde surpresa, afinal imaginou que ela concordaria, e pela sua lógica, ela servia sob seu comando, o que significava que Ikki também a serve, mas Zephyro diz que mesmo assim Ikki pertencia a ela, e a Lorde responde que de qualquer modo deviam ouvir a resposta diretamente dele, que já deve ter feito uma escolha, e em seguida Zephyro e Ikki retornam do castelo, com Zephyro extremamente confusa. Ela questiona o que tinha sido aquilo e como ele deixou a Lorde saber que ele era um humano, e aliás, porque ela não parecia surpresa, mas o que realmente queria saber era como ele podia estar tão calmo. E durante aquela reunião foi quando Ikki disse à Lorde que as pessoas finalmente começaram a acostumar com a sua nova cidade, e no começo seus homens não tinham certeza de como conviver com humanos, mas agora eles estavam se adaptando assim como os humanos, onde os dois lados se ajudavam e demonstravam respeito. E quando foi servir Zephyro sob seu comando, ele contou que seu objetivo era criar um mundo onde humanos e demônios possam coexistir, então teria que recusar sua oferta, afinal ainda tinha muito a aprender com Zephyro, mas em troca ele promete fazer de Ivalias a primeira cidade onde humanos e demônios possam coexistir, deixando a Lorde pensativa. Após recusar a oferta da Lorde Demônio, Ikki observava a cidade e diz a Sati que graças ao clima e ao solo eles poderiam usar um sistema de cultivo onde os campos sempre estejam produzindo, o que deixaria eles muito ocupados, criando uma cidade onde humanos e demônios possam viver juntos. Mas enquanto isso, um exército humano dizimava os demônios. Mas voltamos para Ikki, que usava sua magia para regar os campos, enquanto explicava que a partir de agora iriam começar a cultivar diversos vegetais, sem deixar os campos desocupados, e também iriam cultivar trevos para alimentar o gado, para assim humanos e demônios não passarem fome, o que deixa todos empolgados. E mais tarde, Sati comenta que soube sobre sua promoção
Jiron então iria começar a chamá-lo de vice-comandante, mas Jiron os interrompe e avisa Ikki que tinham grandes problemas, mas Sachi chama sua atenção. Afinal, era vice-comandante, deixando Jiron desesperado por ter o chamado pelo nome, e acaba mudando o foco da conversa, mas Ikki questiona o que ele tinha de importante pra falar, e Jiron acaba esquecendo. Então Ikki pergunta se não seria sobre a aliança dos reis, o que Jiron confirma, e diz que na noite passada eles começaram a agir e o segundo corpo do exército foi completamente derrotado, mesmo possuindo guerreiros habilidosos, o que ele nunca imaginou que aconteceria. E Ikki explica a Sachi que a aliança dos reis era um dos antigos tratados dos humanos, para quando o exército do Lorde Demônio estivesse tão forte que apenas uma nação não pudesse derrotá-lo, então todas as outras nações iriam se unir para enfrentá-los, o que já aconteceu 3 vezes no passado e todas as vezes o exército dos demônios foi derrotado, fazendo Jiron questionar se ficariam bem nesse lugar, o que Ikki nega. Afinal, a cidade de Ivalias onde estavam seria o próximo alvo, já que tinham tomado Arsenon, que seria uma base importante para os humanos que deviam estar planejando recuperá-la, então teriam que atacar a linha de frente em Ivalias, e mesmo os demônios sendo mais poderosos individualmente, eles teriam dificuldade contra um grande número e ataques coordenados, e se Ivalias cair, as forças do exército da aliança se concentrarão em Arsenon, e se receberem um ataque concentrado, eles que estavam em menor número perderiam Arsenon, forçando o exército demoníaco a recuar para Doberberg, onde ficava o castelo da Lorde Demônio, deixando eles encurralados, fazendo Ikki perceber que se perderem essa batalha, o seu sonho de criar uma cidade onde humanos e demônios coexistam desapareceria, e diz que apenas existia uma maneira de superar esse número esmagador, e assim Ikki encontra com Zefiro e Fiorentina, que diz que criar essas armas com alquimia era impossível, e apesar de terem criado várias semelhantes, elas se quebravam com um único disparo, já que existia um grau de precisão de construção que se pode obter com a alquimia, o que também tornou o poder de penetração e durabilidade das armas inferiores. E Zefiro questiona se realmente precisavam disso, afinal poderiam simplesmente acabar com eles usando magia, mas Ikki responde que se fizer isso, eles teriam muito trabalho, já que tudo seria destruído, e se fossem lutar contra a aliança, eles iriam precisar de armas que qualquer um possa usar, e Fiorentina avisa que seria muito difícil produzi-las em massa, mas existia uma maneira, e seria montando as peças de metal e madeira uma por uma, fazendo Zefiro questionar como ela criaria algo tão pequeno feito de metal, e Fiorentina pergunta que talvez existam pessoas que possam criá-las, e Ikki questiona se ela estava falando dos anões, e Zefiro diz que talvez eles sejam capazes, mas existia um problema, já que depois de perderem a batalha contra a humanidade, eles se tornaram um povo perdido que vagava pelas terras, e pergunta como pretendiam uni-los, já que iriam precisar de muitos para produzir essas armas em massa, e Ikki responde que talvez o rei deles, que estava aprisionado no reino de Smoot, consiga. E enquanto isso, o rei anão se lembrava da derrota que tiveram contra os humanos, que usaram seu filho para obrigá-lo a entregar as tecnologias dos anões para os humanos usarem em guerras, e forçaram os anões a trabalharem para eles, fazendo o rei se questionar como seu filho e os outros estavam. Mas ele escuta os soldados rindo e Lilith surge diante dele, deixando o rei curioso sobre o motivo de um demônio estar o ajudando, mas a demônio responde que isso não importava e o rei continua questionando o motivo. Então, após abrir a cela, ela decide colocá-lo para dormir, deixando Jiron indignado, mas mesmo assim ele carrega o rei dos anões e Lilith começa a provocar Jiron, que alerta que Ikki tinha mandado eles evitarem batalhas desnecessárias, e diz que iria contar tudo para ele, mas um soldado o ataca e ele manda o soldado para longe, e Lilith diz que iria contar tudo para Ikki, deixando o Sr. Porco desesperado, mas com isso eles seguem até a saída, que estava repleta de soldados, e decidem enfrentá-los, mas Lilith
Ikki invoca sua magia e faz todos desmaiarem, enquanto Ikki observava os dois e se lembrava de ter dito para eles não serem vistos. Mas os dois atraíram muita atenção e Jiren questiona como poderia ter tantos deles, já que achou que eles tivessem ido junto com a aliança. E os soldados são parados por Ikki, que usa um feitiço de terra para bloquear a passagem deles. E Ikki diz que eles fizeram um ótimo trabalho. E claro que Lilith aproveita para pedir um beijo de seu salvador, mas Ikki a ignora e diz pra Jiren que ele não podia carregar um rei daquela forma, deixando ele desesperado, enquanto balançava o rei pra todo lado tentando acordá-lo. E depois de um tempo, o rei acorda e Ikki cumprimenta Gunther, que pergunta o motivo deles terem o tirado da prisão, e Ikki pergunta se ele era capaz de fazer mais daquelas armas que o entrega, e Gunther responde que com o tempo seria possível, apesar de nunca ter visto algo assim antes, mas questiona o motivo dele pensar que iria cooperar com os demônios, que com certeza queriam usá-lo, assim como os humanos que o forçaram a trabalhar para eles. Uma forma natural de se pensar segundo Ikki, mas isso era algo necessário para seus ideais. Ou melhor, pela paz entre humanos e demônios, e pede que ele o acompanhe, deixando Gunther impressionado ao ver humanos e demônios vivendo juntos, enquanto Ikki dizia que queria que demônios e humanos coexistam, mas para isso precisava de sua ajuda, o que Gunther acha muito interessante, apesar de ainda não ter um motivo para ajudá-los, principalmente se iria ajudar os humanos que usaram os anões e depois destruíram seu país, forçando eles a vagarem pela terra. E Ikki responde que se ele ajudasse a criar as armas, ele pediria a Lorde Demônio que reconstrua o reino dos anões, para que assim eles recuperem a paz que tinham antigamente, chamando a atenção de Gunther, que achava isso impossível, afinal era muito difícil de reconstruir uma nação, principalmente um país sem seu povo, afinal tinha sido tirado dele, junto à sua família, e novamente Ikki pede que ele o acompanhe, para que possa ver que não estava brincando. E assim que chegam na oficina, Gunther se depara com os anões trabalhando e, emocionado, seu filho diz que os demônios os trouxeram até ali e, apesar de imaginarem que seriam eliminados, eles os deram comida e um lugar para morar, e com o seu rei de volta, os anões ficam empolgados a darem tudo de si. E novamente Ikki pergunta se Gunther poderia cooperar com eles pela sua ambição, e emocionado, Gunther concorda em ajudá-lo e pensa que a mão de Ikki era muito quente, apesar de ser um demônio. E em seguida, Ikki vai até Sati e diz que ela poderia descansar um pouco e ler os livros que gostava, mas a menina responde que apesar de gostar de observá-los, ela não sabia ler, então Ikki promete que iria ensiná-la em seus momentos vagos, deixando a menina empolgada. Mas Lilith entra de repente e questiona se Sati estava tentando seduzi-lo novamente, gerando uma pequena disputa entre as garotas, que mandam Jiren embora, o chamando de feioso. Mas enquanto isso, o general humano descobria que o rei anão tinha sido levado pelos demônios, fazendo ele se perguntar o que eles iriam conseguir com um velhote daqueles, e questiona quantos demônios eles tinham em Ivalias, e o soldado responde que possuíam 500, mas os outros comandantes de brigada estavam indo apoiá-los, então o número devia aumentar, o que o general não achava um problema, afinal possuíam 12.000 homens e estavam prontos para partirem. E que inicia os preparativos para a guerra, coletando minérios para os anões continuarem criando armas de fogo, e os demônios praticam com as prontas, enquanto Ikki recebia os outros comandantes de brigada, que estavam impressionados com a agilidade em que ele consertou os portões, e até perguntam se ele usou algum tipo de magia, mas Ikki explica que foi graças ao método que usou, dividindo o trabalho em turnos, além de pagar os humanos, o que os demônios já conheciam. Afinal, Sephiroth tinha os dito que esse método era mais eficaz do que forçá-los a trabalhar, e com a chegada do último comandante, Fiorentina inicia a reunião com a ordem de Sephiroth, que deixou o vice-comandante Ikki encarregado da batalha, o que todos concordam e questionam qual seria o plano para enfrentarem os 12.000 humanos, com
com os 2.000 demônios, o que o lobisomem não achava um problema. Afinal, cada um apenas precisava eliminar 6 inimigos. Mas Ikki responde que nem todos eram tão habilidosos quanto a brigada dos lobisomens, e por isso a melhor maneira de enfrentá-los seria nesse lugar, já que quando seu exército era grande e as coisas estavam indo bem, mais forte seria sua posição, o que gerava um colapso rápido quando as coisas se tornam desfavoráveis. Então fariam com que eles os ataquem, e quando a moral estiver no auge, eles iriam aniquilá-los de forma rápida e limpa, com um mínimo de baixas. E enquanto isso, o exército humano se aproximava da cidade. Mas e depois da reunião, Sati comenta que o castelo estava muito agitado e que pergunta se ela não tinha medo, o que a menina nega, apesar de algumas pessoas estarem com medo, mas ela sabia que eles estavam ali para protegê-los, então eram boas pessoas, e apesar de não poder lutar, ela gostaria de ajudá-los, e admite que estava pensando se havia alguma comida que pudesse alimentar muitas pessoas, mas apenas se lembrava de sopa, então Ikki vai até seus livros. Afinal, a comida influenciava na moral das tropas, e como tinham muitas provisões como arroz graças ao novo método de plantação, ele sugere que ela tente fazer arroz frito, e Sati vai até a cozinha onde começa sua própria batalha com muita habilidade, e após vários preparativos, ela termina o arroz frito e serve Ikki, que fica feliz por ser uma comida de preparo rápido e que podia ser feita em grande quantidade, então com certeza ajudaria na moral das tropas. E quando estava prestes a comer, Jiron chega correndo e diz que era injusto apenas os dois comerem, então Sati serve um prato pro Sr. Porco e Lilith também aparece e começa a comer freneticamente essa comida deliciosa e até pede pra repetir, e claro que Sati enche o prato da garota pra que fique bem nutrida, deixando Lilith indignada, já que com certeza ela estava tentando engordá-la. E Ikki pergunta a opinião de Jiron sobre o sabor e se poderiam servir isso às tropas, e ele responde que era delicioso e como o arroz absorvia o sabor do óleo e da carne, isso iria satisfazer até mesmo as brigadas dos carnívoros, o que Ikki achava ótimo. E agora que estavam com as brigadas reunidas, muralhas reparadas e armas prontas, eles apenas precisavam colocar tudo em prática. E em seguida é anunciado a chegada da Aliança dos Reis e todos começam a se preparar, e com o clima tenso, Ikki se reúne com as tropas e diz que caso essa cidade caia, as forças da Aliança iriam se reunir em Arsenal, mas precisavam impedir o avanço a todo custo. E o comandante humano admite que estava decepcionado, já que era bem menor do que esperava. Afinal, trouxeram os melhores cavaleiros de cada reino, e isso nem podia contar como uma guerra, e sim como um extermínio dos demônios nojentos, e ordena que iniciem o ataque com as catapultas e bestas gigantes. Mas Ikki bloqueia todos os projéteis com sua magia, e os humanos voltam a atacar, e Ikki continua com sua barreira, enquanto dizia que fizeram exatamente o que esperavam, e com isso cairiam em sua estratégia, e se pergunta qual seria o próximo passo deles, e o comandante ordena que repitam o ataque, o que Lilith e Jiron achavam inútil, mas Ikki nota um brilho e sua barreira é quebrada por um grupo de magos, e os ataques começam a atingir os demônios, e o comandante libera a primeira unidade de soldados, fazendo Ikki perceber que essa batalha não seria fácil, e Jiron avisa que os fuzileiros já estavam prontos, mas Ikki responde que ainda não era o momento e deviam deixar com eles. Então um demônio gigante começa a arremessar rochas, esmagando diversos soldados, que ficam apavorados, e os demônios aproveitam esse momento para atacar com suas flechas, mas os humanos contra-atacam com suas bestas e derrubam o gigante com uma enxurrada de flechas, enquanto outro batalhão tentava subir as muralhas de escada. Afinal, estavam em maior número, então isso devia ser fácil, mas os demônios resistem bravamente, derrubando os soldados das escadas, enquanto diziam que não deixariam ninguém subir as muralhas, determinados a darem sua vida para protegerem a cidade. E um soldado admite que os demônios estavam
estavam indo bem, mas era questão de tempo. E se insistirem, isso logo acabaria. E o comandante pergunta o que teriam pro jantar, deixando o homem confuso, enquanto ele dizia que gostava de fazer sua refeição em paz. Então deviam terminar logo e ordena que usem as catapultas novamente. Mas o soldado avisa que dessa forma acabariam acertando os próprios homens, o que o comandante não se importava. E mesmo relutante, o soldado ordena os disparos. E novamente a barreira mágica de Ikki é quebrada e as catapultas atingem vários soldados que ficam surpresos com o ataque, assim como soldados humanos, que também são atingidos, deixando os demônios sem acreditar que eles atacaram seus próprios aliados. Enquanto Ikki observava aquela cena deplorável, com vários soldados, demônios e humanos soterrados. E depois do ataque, o comandante começa a sorrir e libera a segunda unidade, que avança para a muralha destruída, mas Fiorentina ordena que os demônios ataquem e que não deixem ninguém invadir o castelo, iniciando o contra-ataque corpo a corpo com as tropas humanas que tentam acabar com os demônios, enquanto Ikki estava furioso e quanto a Sati, ela cuidava dos demônios feridos. O general humano ordena o avanço da terceira unidade para o campo de batalha, onde o batalhão de lobisomens defendia Fiorentina, eliminando as tropas sem nenhuma piedade. E os fuzileiros começam a agir, eliminando os soldados com suas armas, fazendo eles recuarem. Mas quando o líder dos lobisomens tentou eliminar um humano, ele foi parado pelo som de uma trombeta e ficou frustrado por já ter acabado. Mas enquanto a batalha rolava, Fiorentina se lembrava de Ikki falando que a guerra precisava ser finalizada de forma rápida e limpa, com o mínimo de baixas, e por isso eles deveriam lutar com força total desde o início do combate. E no campo de batalha, Fiorentina usa uma magia para tampar a muralha, enquanto continuava lembrando de Ikki falando que deviam lutar com força total por 10 minutos e depois recuarem. E no campo de batalha, os demônios vermelhos derrubam a muralha e o líder diz que era a vez deles, deixando Fiorentina indignada porque tinha acabado de consertá-la. Mas de todo modo, o plano de Ikki estava indo conforme o planejado, já que Ikki planejou que eles lutassem em turnos, assim como fez para consertar os portões, já que seria uma forma de se desgastarem menos, além de confundir e desgastar o inimigo, enquanto continuavam lutando com força total. E o lobisomem questionou como lidariam com aquele número de inimigos, e que explicou que esse era o motivo de terem os alquimistas de Fiorentina e os fuzileiros de Diron, já que iriam usá-los para guiá-los para atacar em um único ponto, os deixando como uma espécie de abertura. E pergunta se estava tudo bem para Demônio, que responde que faria isso mesmo que custe sua própria vida, mas Ikki não queria isso e esperava que nenhum deles tente se sacrificar durante o combate, assim como seus homens, já que o objetivo de acabar rapidamente era minimizar as baixas. As tropas humanas terminam de preparar as catapultas, mas os demônios lançam um ataque aéreo e destroem conforme o plano de Ikki, que já tinha verificado as tropas anteriormente e sabia que eles possuíam 12.000 homens, além de uma força reserva. E sobre o general inimigo, ele era de uma longa linhagem nobre, mas não passava de um covarde que se preocupava com a própria segurança. E se as tropas conseguirem causar uma mudança no campo de batalha, o general inimigo iria agir, e seria nesse momento que iriam encontrá-lo e capturá-lo, fazendo o lobisomem questionar se não seria melhor eliminá-lo. Mas Ikki pede que ele deixe isso com ele e não tome nenhuma decisão por conta própria, o que todos concordam, afinal acreditavam nele. E no campo de batalha, Diron fica empolgado por tudo estar indo conforme o planejado, enquanto Fiorentina torcia para que Sephiroth também esteja segura, e se lembra de Ikki falando que Sephiroth ficou com a missão mais importante, atrasar as forças da retaguarda, e ela estava empolgada em poder lutar contra um cavaleiro que parecia delicioso. Mas voltamos para a batalha, onde o general inimigo recebeu o relatório sobre o contra-ataque dos demônios, que foi tão poderoso que destruíram as unidades 2 e 3, deixando o general furioso. E apesar do comandante aconselhá-lo que recuem, o general decidiu atacar com tudo que tinham, e se não podiam derrotar os demônios em um 5 contra 1, então os derrotariam em um 20 contra 1, já que sua posição estaria em risco se não conseguisse
conseguisse derrubar um castelo tão pequeno. E para ajudar na moral das tropas, ele também iria avançar, e com isso todas as unidades começam o avanço e Fiorentina nota que já tinha chegado a hora, mas um tremor faz o chão se abrir, derrubando centenas de soldados em uma cratera, fazendo eles se questionarem onde estavam os magos para impedir essa magia de terremoto, enquanto Diron e Fiorentina estavam sem acreditar que Ikki conseguiu capturar os magos com uma unidade de demônios. E o general acaba caindo de seu cavalo e Ikki surge diante dele e diz que seus homens perderam a vida tentando localizá-lo e iria responsabilizá-lo por aquilo, e apesar dessa batalha ter um fim se o eliminasse, nenhum dos humanos iria se importar e apenas jogariam a culpa nele e recuariam, mas se ele concordar em recuar, teria sua vida poupada. Mas o general questiona quem daria a ordem de retirada se fosse eliminado, e acaba sendo surpreendido pelo rei dos anões, que o ataca e diz que não tinha escolha, deixando o cavaleiro indignado, enquanto o anão dizia que ele pagaria aquela dívida, mas Ikki o prende com sua magia. E o anão questiona o que Ikki estava fazendo e pede que ele não fique em seu caminho. E com o esforço do anão, ele começa a romper as correntes, deixando o general desesperado, enquanto implorava por sua vida, e por isso ele dá a ordem de retirada das tropas, que começam a recuar desesperadamente. E com a retirada das tropas, o anão diz a Ikki que ele voltaria algum dia, e era muito grato a ele, mas um dia ele iria se arrepender dessa escolha, deixando Ikki pensativo, mas ele não temia esse retorno, já que até lá seriam muito mais fortes, e com a vitória os demônios e humanos começam a comemorar, e Diron corre para abraçar Ikki, prometendo servi-lo pro resto da vida, deixando Lilith indignada, afinal ela quem devia estar em cima de Ikki, e começa a puxá-lo, o que deixa Sati indignada, afinal ela quem devia dizer isso, e também começa a puxar o Senhor Porco, fazendo Ikki questionar se estavam tentando eliminá-lo, e os outros líderes comentam que a comandante fez a escolha certa, e apesar dele ter os dado a chance de lutar com vontade, eles acreditavam que Ikki poderia vencer sozinho, o que Fiorentina nega, já que antes da batalha ele estava dizendo que esse plano maluco só funcionaria porque tinha companheiros com quem podia confiar, e essa batalha acabou mesmo antes de começar, fazendo eles admitirem que ele era um homem aterrorizante, mas realmente era um companheiro confiável. E quanto a Sephiroth, ela encarava o líder da retaguarda, mas o som da trombeta, com a ordem de recuar, interrompe o início da batalha, e ela diz que ele conseguiu sair vivo dessa vez, e o guerreiro responde que se veriam na próxima, e se retira, e Sephiroth diz que Ikki fez um ótimo trabalho com essa vitória, e nesse ritmo não demoraria muito, mas não tinha necessidade de ter pressa, já que deixaria a Lorde Demônio decidir. Depois de seu excelente trabalho contra a Aliança dos Reis, Sephiroth dá uma nova missão para Ikki, que seria ir até Xenóbia, já que provavelmente os humanos lançariam um ataque total após a derrota da Aliança dos Reis, fazendo Ikki perceber que essa missão seria por estarem com problemas com suprimentos, o que Sephiroth concorda, e apesar dele ter conseguido melhorar as colheitas de Rivalias, isso ainda não foi o suficiente para alimentar todo o exército, e como estavam ficando com pouco alimento, ela queria que ele conversasse com a líder da Federação de Xenóbia em seu lugar, sobre um tratado comercial, o que Ikki achava quase impossível, e questiona se ela realmente achava que os humanos concordariam em negociar com os demônios, e Sephiroth responde que na verdade esse seria o motivo de estar pedindo pra ele, e aliás, não precisava se preocupar com Rivalias, porque ela cuidaria de tudo, deixando o Ikki sem saída, a não ser se inscrever no nosso canal, que tá com a nova meta de 35 mil inscritos, então já vai deixando a sua curtida e comentando bastante, que o melhor comentário vai ser o melhor comentário mesmo, porque não tá dando pra dar nada não, sabe? Mas enfim, bora voltar pro nosso demônio de mentirinha, e que avisa Diron e Lilith sobre sua viagem e pede aos dois que cuidem de Rivalias em sua ausência, já que muitos nômades e refugiados estavam se reunindo na cidade após a notícia da vitória, deixando os dois frustrados por não saberem se dariam conta, mas principalmente por não poderem acompanhá-lo. E na viagem, Sati comenta que estava feliz em acompanhá-lo, e Ikki responde que se Lilith e Diron soubessem
disso, iriam causar um alvoroço e ele estava certo, já que os dois estavam procurando desesperadamente pela garota. Enquanto Ikki explicava que Shenobbia não era um país, e sim uma cidade comercial que fazia parte da Federação Comercial, junto a outras cidades, e Shenobbia tinha de tudo que determinaria o destino do exército do Lorde Demônio, que estava dependendo de suas habilidades de negociação, para tentar pela primeira vez fechar um acordo entre humanos e demônios. E por esse motivo ele trouxe Sati para mostrar que humanos e demônios podem se dar bem, já que a vitória do exército demoníaco dependia dessa negociação. Afinal, sem comida eles perderiam para a Aliança dos Reis. Mas ele acaba sendo interrompido por um grito dos saqueadores, que atacavam a carruagem de uma garota, e quando ela estava prestes a ser levada, Ikki golpeia o malfeitor, deixando a menina surpresa. E Ikki nota que ela parecia com Sati, mas como mais bandidos apareceram, ele usa sua magia para acabar com todos, deixando o soldado surpreso por ele ter lidado facilmente com os piratas do Barba Ruiva. E depois de Ikki curar os soldados, a menina se apresenta como Yuria Octave, a filha da líder de Shenobbia, surpreendendo Ikki enquanto um dos piratas os observava. Mas depois disso, eles seguem viagem na carruagem com Yuria, que o agradece por salvá-los, mas Ikki responde que não era nada. E Yuria pergunta se ele era um nobre por possuir um poder mágico tão maravilhoso, mas Ikki responde que era apenas um mago de Smush chamado Rick, e aquela seria Sati, que admite que se sentia uma princesa andando nessa carruagem, deixando a menina curiosa se seria a primeira vez que ela andava em uma carruagem, o que Ikki confirma, afinal ela era a criada na casa de sua família, então conhecia pouco sobre o mundo, fazendo Yuri admitir que também sabia pouca coisa. E aliás, essa era a primeira vez que saía de Shenobbia, fazendo Ikki perguntar se tinha algum assunto importante. Yuri diz que conheceu um homem poderoso com quem estava arranjando para se casar, mas não deu certo. E Ikki responde que não acreditava que existia um homem que rejeite uma mulher como ela, deixando a menina envergonhada ao dizer que na verdade ela quem recusou, e diz baixinho que estava feliz por ter feito isso, deixando ele sem entender nada. Mas finalmente eles chegam na cidade, onde se encontram com Eletria Octave, a líder da federação, que agradece por salvarem sua filha, e que começa a pensar sobre a líder que alcançou sua posição pelo seu talento, e admite que teve sorte de encontrar sua filha no momento certo. E Eletria pergunta se ele estava perdido em seus pensamentos e pede a Yuria que os deixe a sós. E após a saída da garota, Eletria vai direto ao assunto e perguntam que um membro do exército do Lorde Demônio queria com ela, deixando o Ikki surpreso ao questionar o motivo dela achar que ele fazia parte do exército demoníaco. E Eletria explica que não existia nenhum mago chamado Rick em Smush, e além disso, sua filha e os guardas disseram que ele era um feiticeiro poderoso, e numa época onde a Aliança dos Reis estava lutando contra o exército do Lorde Demônio, era suspeito um mago poderoso vir até ela, mentindo sobre suas origens, então a resposta era óbvia. Mas além disso, ela contava com sua intuição, o que Ikki concorda, mas ela continua falando que era estranho ver um humano no exército do Lorde Demônio. Então Ikki se apresenta como o governante de Ivalias, e como ela disse, ele era um humano, mas também um demônio, fazendo ela perguntar se isso significava que ele mudou completamente de lado, o que Ikki nega. Afinal, seus pais eram humanos, mas foi criado por Humberg, o rei imortal, como um demônio, deixando Eletria curiosa sobre o que ele queria com ela. Então Ikki responde que o exército do Lorde Demônio desejava formar um tratado comercial, fazendo Eletria admitir que nunca ouviu falar sobre um tratado entre humanos e demônios, e pergunta se eles não pretendiam destruir a humanidade, o que tornava essa negociação muito arriscada. Mas Ikki responde que talvez tenha sido assim no passado, mas agora era diferente. O motivo dele estar lutando era para promover a coexistência entre humanos e demônios, deixando Eletria surpresa. E enquanto olhava para Sati, ela dizia que falaram que a atual Lorde Demônio era diferente dos outros, mas mesmo assim demônios continuavam sendo demônios, e não tinha como saber quando mudariam de ideia, o que Ikki nega. Então ela pergunta se ele tinha alguma prova, e eles respondem que não, e por isso Eletria encerra a
conversa. Mas antes, Ikki questiona se atualmente a federação estava tendo grandes problemas com piratas, chamando a atenção dela, enquanto ele dizia que derrotaria os piratas, fazendo Eltria admitir que era verdade que Shenobia vem tendo dificuldades em lidar com eles, e os danos causados vem dando muito prejuízo, tanto que sua posição como líder podia estar em risco, então decide considerar sua oferta, mas tinha mais uma condição, que seria que ele se casasse com sua filha Yuria, deixando Ikki e Sati surpresos, e Ikki responde que mesmo sendo humano, ele ainda fazia parte do exército do Lorde Demônio, e Eltria diz que além de ser a mãe de Yuria, ela também era chefe da Federação Comercial e sabia que ele era inteligente e leal, então com certeza se tornaria um dos líderes do exército do Lorde Demônio, então seria ótimo construir um bom relacionamento com ele, mas a conversa é interrompida por um soldado, que avisa que os piratas estavam atacando o porto, e enquanto isso os piratas faziam a festa, saqueando e destruindo tudo, e como tinham pouco tempo, Eltria pede a resposta de Ikki, que vai até o porto, mas os piratas já tinham partido, então ele ajuda um soldado, que explica que eles vieram atrás de uma carga, e apesar deles terem vindo em apenas um navio, ele não devia subestimá-los, já que o líder, Carroza, era um mago que atacava quando menos esperavam. Então Ikki manda ele reunir os soldados para prepararem um contra-ataque para quando eles atacarem novamente. E como Ikki estava discutindo sobre estratégia, Sati diz que iria ajudar na cozinha, mas ele pede que ela não exagere, já que devia estar cansada da viagem, e ao chegar na cozinha, a mulher a confunde com Yuria, mas Sati diz que na verdade era a visitante que veio com Rick e gostaria de ajudar, e a cozinheira responde que adoraria sua ajuda, mas se deixasse uma convidada ajudar, acabaria levando uma bronca. E enquanto isso, Yuria ia até Ikki e pede para conversar com ele, então eles vão até outro lugar, onde ela diz que queria falar sobre o casamento, deixando Ikki envergonhado ao dizer que tinha certeza de que isso era um incômodo e tentaria persuadir sua mãe, mas Yuria admite que estava eufórica, deixando ele confuso, enquanto ela dizia que se apaixonou à primeira vista por ele e pede que ele seja seu marido, mas Ikki responde que se conheceram há menos de um dia, então ela não sabia nada sobre ele, fazendo a menina começar a chorar e perguntar se ele não gostava dela, e pede desculpas por estar o incomodando, e enquanto ele tentava consolá-la, Sati os observava pensando que os nobres eram realmente incríveis, e mesmo tendo acabado de se conhecer, ela já estava o pedindo em casamento, mas o que realmente queria descobrir era que sentimento estranho seria esse, então acaba correndo, o que Ikki nota. Então Sati vai até a cidade, onde começa a procurar ingredientes que deixem Ikki feliz, afinal era a criada dele, o que deixa a menina pensativa, mas ao fundo um dos piratas a observava e aproveita quando eles entram em um beco para capturar a garota, e quando Sati começa a acordar, ela escuta o pirata falando que ela era um presente pro capitão, que ficaria satisfeito por ele ter pego a filha da líder de Shenobia, fazendo Sati perceber que a confundiram com Yuria, e ela aproveita o momento de distração para correr do homem, enquanto gritava pro seu mestre que estava ali, mas ao sair ela nota que estava em um barco em alto mar e se pergunta que lugar era esse, onde finalizamos o 9º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!